Há momentos em que a vida simplesmente parte. Parte os planos, parte os sonhos, parte-nos por dentro. Às vezes é uma perda, uma traição, um fracasso, uma notícia que muda tudo. E quando olhamos à nossa volta, tudo o que resta são pedaços. Pedaços do que fomos, pedaços do que acreditamos, pedaços do que desejávamos ser. E é aí que vem a pergunta que ecoa dentro da alma. Como é que eu recomeço do zero? O primeiro passo é aceitar que estás partido, mas não acabado. Ser quebrado não é o mesmo que ser destruído. Ser ferido não é o mesmo que estar morto. Enquanto houver vida dentro de ti, existe também a possibilidade de reconstrução. A dor não vem para te parar, vem para te transformar. Ela queima sim, mas é essa mesma dor que molda o teu novo eu. A tua força nasce exatamente aqui, no meio das cinzas, quando decides levantar-te e continuar. Recomeçar do zero não significa voltar a ser quem eras. Significa criar uma nova versão de ti, mais sábia, mais corajosa, mais verdadeira. Significa olhar para os pedaços e perceber que podes usá-los para construir algo ainda mais bonito. A vida é mestre em rasgar o que precisa ser reescrito. Às vezes ela parte-te não para te punir, mas para te libertar daquilo que já não te servia. E quando percebes isso, deixas de ver o fim como uma sentença e passas a vê-lo como o início de um novo capítulo. Sim, o recomeço é solitário. Sim, vais ter medo. Sim, vais duvidar. Mas lembra-te, a força não nasce no conforto. Nasce na superação. A vida não quer que desistas. Quer que renasças. Quer que olhes para os teus pedaços e digas: eu ainda estou aqui e ainda posso começar de novo. E acredita, quando deres o primeiro passo, mesmo pequeno, mesmo inseguro, o universo vai começar a alinhar o caminho à tua frente. Porque a coragem de recomeçar é a energia mais poderosa que existe. Há um momento na vida em que tudo o que parecia certo deixa de fazer sentido. Os planos falham, as pessoas vão embora, os sonhos desmoronam. E tu ficas ali no meio dos escombros, sem saber quem és nem o que fazer, mas há algo que a dor não te diz. Quando tudo se desmorona, é aí que nasce quem tu realmente és. Porque enquanto a vida está perfeita, seguimos em piloto automático. Fazemos o que esperam de nós, mantemo-nos onde é seguro, fingimos que está tudo bem. Mas quando o chão desaparece, quando a vida nos empurra para o abismo, já não há máscaras. Só sobra o essencial. É aí que descobres a tua verdadeira força. Não a força que mostra poder para o mundo, mas a força que te faz levantar em silêncio, mesmo sem saber como. A força que te faz respirar no meio da dor. A força que te faz dizer: eu ainda estou aqui. A vida destrói para revelar, parte-te para te reconstruir diferente. Mais verdadeiro, mais desperto, mais consciente. Não chores apenas o que perdeste. Agradece o que está a nascer. Porque quando tudo se desmorona, nasce quem tu realmente és. O problema não é recomeçar. O problema é acreditarmos que o recomeço tem de ser bonito, rápido, perfeito. Mas o verdadeiro recomeço é sujo, lento, cheio de medo e dúvidas. Ninguém recomeça com certezas. Recomeça-se com feridas, com cicatrizes, com o coração partido e as mãos trêmulas. E está tudo bem, porque o recomeço não precisa de perfeição, precisa de coragem. A coragem de dar um passo mesmo sem saber o caminho. A coragem de voltar a tentar, mesmo com medo de falhar outra vez. A coragem de abrir o coração, mesmo depois de o ver despedaçado. A beleza do recomeço está exatamente nisso. É real, é humano, é o ponto onde deixas de tentar controlar tudo e começas simplesmente a viver. Por isso não esperes sentir-te pronto. Nunca vais estar, mas começa assim mesmo. Imperfeito, vulnerável, com medo e com fé. Porque é nos recomeços imperfeitos que nascem as vidas mais autênticas. Talvez aches que a vida te quebrou, que te tirou tudo, que te puniu sem motivo. Mas e se na verdade ela apenas te tivesse redirecionado? Pensa, quantas vezes choraste por algo que não deu certo, e mais tarde percebeste que era o melhor que podia ter acontecido? Quantas vezes achaste que perdeste tudo, e afinal ganhaste a ti mesmo? A vida não é cruel, é sábia. Ela remove o que já não te serve. Afasta-te de lugares onde já não cresces. E às vezes precisa de te partir. Não para te destruir, mas para te libertar. O positivismo começa quando deixas de perguntar por que eu e começas a perguntar para que isto? Quando entendes que há um propósito até nas dores, a tua alma começa a curar-se. Nada acontece por acaso. Cada perda, cada atraso, cada decepção
É uma bússola invisível a apontar-te para onde realmente deves estar. A vida não te quebrou, apenas te redirecionou para a tua verdadeira força. Há um espaço entre o fim e o recomeço que ninguém fala sobre ele. É o espaço onde não és mais quem eras, mas ainda não sabes quem vais ser. É um vazio, um silêncio, uma confusão entre passado e futuro. É o momento em que perdes referências, amigos, sonhos, até a fé. Mas por mais doloroso que seja, esse espaço é sagrado, porque é nesse limbo que nasce a tua nova versão. É ali que a vida te convida a soltar o que já não te pertence, para abrir espaço ao que está por vir. É ali que aprendes paciência, humildade e confiança. Não tenhas pressa em sair desse lugar. O casulo é apertado, sim, mas é lá dentro que a borboleta ganha asas. E quando finalmente saíres, não vais reconhecer o tu que ficou para trás. Não és mais quem eras, e isso é uma bênção. Estás a tornar-te quem vieste ser. A dor é uma professora que ninguém quer ouvir, mas todos precisamos. Ela não fala com palavras, fala com silêncios. Fala com perdas, com medos, com finais. E se em vez de a rejeitares, te sentasses com ela? Se perguntasses, o que estás a tentar mostrar-me? A dor ensina-te a abrandar, a ver o que ignoravas, a valorizar o que davas por garantido, a perceber que não controlas a vida e que isso não é fraqueza, é libertação. A dor não vem para destruir-te, vem para limpar. Vem para esvaziar o que está cheio de ego, de pressa, de ilusão. Quando deixas de resistir e começas a ouvir, percebes que a dor não é inimiga, é mensageira. E o que ela tenta ensinar-te é simples. Há algo em ti que precisa de renascer. Há momentos em que a dor não é apenas uma visita. É uma força que nos empurra contra o espelho. Faz-nos encarar tudo o que evitamos. As mentiras que contamos a nós próprios, as pessoas que deixamos ficar por medo, os sonhos que calamos para caber onde já não pertencíamos. No início resistimos. Queremos fugir, apagar, esquecer. Mas quanto mais fugimos, mais ela insiste. Porque a dor tem uma função: acordar-nos. Ela rasga a rotina, quebra as máscaras e força-nos a olhar para dentro. E o que encontramos dentro, às vezes, é o vazio. Mas é nesse vazio que começa o recomeço. A dor tira-te o chão, mas dá-te consciência. E a consciência é o primeiro passo para a libertação. Há dores que não vêm para te castigar, vêm para te revelar. E quando percebes isso, deixas de ser vítima e começas a ser aprendiz. A dor deixa de ser o fim e passa a ser o início da tua transformação. Então, da próxima vez que a vida te empurrar contra o espelho, não olhes para o reflexo com pena. Olha com curiosidade. Ali está o verdadeiro tu, aquele que nasceu da verdade e não das expectativas. Há um tipo de silêncio que assusta. O silêncio depois de tudo ruir. Depois da discussão, depois da perda, depois do adeus. É um silêncio pesado, quase ensurdecedor. Mas que se fores corajoso o suficiente para escutá-lo, esse silêncio começa a falar. Ele diz-te o que não ouvias antes. Mostra-te o que ignoravas quando a vida estava cheia de ruído. No meio do barulho, vivemos a correr, reagindo, sobrevivendo. No silêncio começamos a compreender. O silêncio depois da tempestade é o terreno fértil da reconstrução. É ali que a tua alma respira outra vez. É ali que as feridas começam a fechar. É ali que percebes que o que parecia o fim era, na verdade, o espaço para um novo começar. Não temas o silêncio. Abraça-o. Deixa que ele te ensine a escutar o que a vida quer dizer-te agora. Porque é no silêncio que a alma volta a ouvir o som da própria verdade. A natureza tem tanto para nos ensinar. Repara, nenhuma flor tem medo do inverno. Ela não luta contra o frio, não tenta impedir as folhas de cair. Ela simplesmente recolhe-se, confia e espera. Porque sabe que a primavera sempre volta. Nós, humanos, esquecemos-nos disso. Quando o inverno chega, o fim de um amor, uma perda, uma fase difícil, entramos em pânico. Pensamos que é o fim definitivo, mas o inverno da alma nunca é eterno. O positivismo é essa fé silenciosa da flor, a certeza de que, mesmo enterrada na terra fria, a vida continua a pulsar, que há beleza a germinar no invisível, que cada estação de dor prepara o terreno para uma nova floração. Então, quando te sentires perdido, não perguntes por que eu. Pergunta: o que está a florescer dentro de mim que ainda não consigo ver? A tua primavera virá, e quando vier, vais perceber que cada inverno fez de ti alguém mais forte, mais sensível e mais vivo.
Desistir de tudo é fácil. Desistir dos outros, do trabalho, dos sonhos, mas há uma desistência que é fatal. Desistir de ti mesmo. E é isso que acontece quando acreditas que não mereces mais tentar. Quando deixas de lutar, de sonhar, de acreditar que a tua vida pode mudar. Mas ouve bem, a pessoa que hoje está cansada não é a mesma que um dia acreditou. Ela só precisa de descanso, não de desistência. A coragem não é nunca cair, é levantar-se todas as vezes que caíres. Mesmo sem força, mesmo sem garantias, mesmo sem saber o resultado. Há dentro de ti uma força que ainda não foi usada. Há dentro de ti um eu que ainda não viveu tudo o que veio viver. E ele está à espera que tu digas, basta, eu não vou desistir de mim. Porque quando escolhes não desistir de ti, o universo inteiro volta a acreditar contigo. Vivemos num mundo que idolatra a pressa. Queremos curar rápido, entender rápido, reconstruir rápido. Mas o recomeço verdadeiro não acontece na velocidade da mente, acontece no ritmo da alma. E a alma não corre. Ela sente, processa, liberta. Recomeçar devagar é uma arte. É olhar para os cacos com paciência. É permitir-se chorar, descansar, parar e depois levantar-se um pouco mais forte. Não te apresses a ficar bem. Não transformes a cura numa corrida. O tempo certo das coisas é o tempo da verdade. Um dia vais acordar e perceber que já não dói tanto, que já consegues sorrir sem forçar, que consegues olhar para trás sem culpa, sem raiva, sem medo. E aí vais perceber que recomeçar devagar também é vencer, porque quem cura com calma, cura para sempre. Há momentos em que o mundo inteiro parece dizer-te não. Fecham-se portas, desaparecem oportunidades e o silêncio pesa. O primeiro impulso é acreditar que o não é pessoal, que foste rejeitado, que o universo se esqueceu de ti. Mas o não raramente é castigo. Às vezes é proteção. Outras é redireção. O não impede-te de ficar preso ao que não era teu. Obriga-te a procurar novas rotas. É o que te empurra para caminhos que sozinho nunca terias coragem de seguir. Pensa em quantas vezes um não te salvou. Aquele emprego que não conseguiste e que depois faliu. Aquela relação que terminou e te libertou. Aquela oportunidade que perdeste e te abriu espaço para algo melhor. O positivismo é a capacidade de escutar o não e perguntar: o que este não está a tentar ensinar-me? Cada vez que respondes a essa pergunta, cresces. O não fecha o caminho, muda a direção. E quem aprende a agradecer até pelos nãos nunca fica sem rumo. Depois de uma queda, tudo em nós quer pressa. Queremos saltar etapas, reconstruir rápido, provar que ainda conseguimos. Mas a vida raramente se apressa. Recomeçar é como reconstruir uma casa depois de um terremoto. Primeiro limpas os destroços, depois ergues as fundações. Cada pequeno passo é uma pedra segura. Começar pequeno não é fracassar. É preparar o terreno para não cair outra vez. A flor não brota em segundos, o rio não corre sem nascente, a cura não vem sem tempo. Positivismo é celebrar o centímetro conquistado. É saber que o primeiro passo pode parecer mínimo, mas é o único que tem poder, porque é o que te tira do lugar. Começa pequeno, mas começa. E lembra-te, o que começa pequeno, quando é constante, torna-se inquebrável. O medo é inevitável. Surge sempre que estás prestes a crescer. Mas há duas formas de lidar com ele: deixá-lo paralisar-te ou usá-lo como combustível. O medo mostra-te onde ainda existe potencial adormecido. Se não tivesses medo, não estarias a sair da tua zona segura. E fora dessa zona é onde mora a evolução. Transformar o medo em movimento não é eliminá-lo. É aprender a caminhar com ele ao lado. Dizer-lhe: sei que estás aqui, mas não mandas em mim. Cada vez que ages apesar do medo, ele encolhe. Cada vez que esperas pela ausência dele, ficas preso. A força do positivismo é esta. Não nega o medo, mas acredita que a coragem pode ser maior. E no instante em que decides avançar, mesmo a tremer, o impossível começa a mover-se contigo. A liberdade de perdoar. Carregar rancor é como caminhar com pedras nos bolsos. Pesa, cansa e impede-te de correr. Perdoar não é justificar o que te fizeram, é libertar-te do que ficou dentro de ti. Enquanto revives a dor, continuas ligado ao passado. O perdão corta essa corrente. Devolve-te energia. Devolve-te presença.
Positivismo é perceber que o perdão não é fraqueza, é poder. Podes não esquecer, mas podes escolher não deixar que isso te defina. Quando perdoas, libertas espaço para o novo. E o novo só chega quando há espaço. Perdoa não por eles, mas por ti. Porque mereces leveza para poder recomeçar. Escolher viver outra vez. Depois de grandes perdas, há um momento silencioso em que o corpo continua aqui, mas o coração ainda não voltou. Vives, mas não sentes. Respiras, mas sem entusiasmo. E é aí que precisas de fazer a escolha mais importante da tua vida. Voltar a viver. Não como antes, como agora. Não com o mesmo ritmo, com o teu novo ritmo. Não com medo do que pode vir, mas com gratidão pelo que ainda podes criar. A vida espera-te sempre. Mesmo quando te afastas dela, ela continua a enviar sinais. Um sorriso de alguém, um pôr do sol, uma música que desperta memórias. Ela sussurra: volta, ainda há mais. Positivismo é ouvir esse chamado e responder: estou pronto. É abrir a janela depois de um longo inverno e deixar entrar o ar fresco de um novo começo. Escolher viver é o maior ato de coragem, porque significa dizer sim à vida, mesmo depois de ela te ter dito não.